Fala, minha gente, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Carregando a Cruz, nossa playlist aqui do canal, que nós falamos de questões da teologia, né? Hoje nós vamos falar então da Hakuna Matata e a filosofia dos desigrejados. O que é que isso tem a ver, né? A música lá do Rei Leão, o que é que tem a ver com os desigrejados? E é sobre isso que a gente vai falar. E você aí, já pensou em ser desigrejado ou é um desigrejado? Então fica aí que a gente vai conversar sobre isso, tá? Sobre o que é ser desigrejado e aquela velha questão, né? Se a fé é pessoal, a salvação vem de Cristo, por que que eu tenho que frequentar uma igreja? Por que que eu tenho que participar de uma igreja, tá? E aí nós vamos responder essas questões, beleza? Hakuna Matata é exatamente, né, a filosofia dos desigrejados. Nós vamos ver essa relação aqui hoje, né? Mas infelizmente não é só a filosofia dos desigrejados, é a filosofia da nossa época. Tá? É a filosofia da irresponsabilidade, da negação de vínculos, né? A filosofia ou a cultura single, né? Também chamada aí de cultura single. Beleza? Nós vamos ver isso nesse vídeo, então fica aí conosco, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou graduado em Direito, com licenciatura em Filosofia e formação teológica, sou professor da Escola Bíblica da Igreja Assembleia de Deus aqui em Minas Gerais, tá? E o nosso objetivo aqui é divulgar conhecimento bíblico, conhecimento teológico, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Lembrando que se você gostar, não deixa de curtir, se inscrever no canal, tá? E assistir outros vídeos aí das nossas playlists, ok? Temos vídeos aí segunda, quarta e às vezes na sexta-feira, tá bom? Então fica ligado aí que tem muito conteúdo. Vamos lá. Muito bem. Então, Hakuna Matata, o que isso tem a ver, né? Pra gente entender isso, vamos lembrar lá do Rei Leão. Quem não assistiu, assista, que é interessante o filme. O primeiro filme é muito bom, tá? Lembrando, né, Simba, filho do rei Mufasa, seu pai, né, um rei íntegro, um rei que entende a realidade, um rei que é a sua referência. E aí, Mufasa morre por uma tramóia lá do seu irmão Scar. E Simba fica traumatizado com isso. Simba se sente culpado pela morte do pai, porque Scar faz ele se sentir culpado, né? A ideia era se livrar dos dois para que ele fosse rei. Ele não consegue. E aí ele sugere que Simba fuja, né? O que de fato Simba faz. Ali desolado, traumatizado, ele encontra ali os seus dois amigos, né? Timão e Pumba, talvez os personagens mais engraçados da Disney, né? E eles ensinam para ele a filosofia do Hakuna Matata, que traduzido para o português é sem problema. De fato, Hakuna Matata, pelo que eu pesquisei, é uma expressão de um idioma, né? Um dialeto da África, o Swahili, falado em vários países da África e é idioma oficial de alguns países também. Eu não me recordo aqui agora qual país que tem ele como idioma oficial, tá? Mas é uma expressão de países ali da África, de dialetos do continente africano, tá? Então, Hakuna Matata significa sem problemas. Entretanto, né, nós vemos o seguinte, que essa expressão sem problemas, essa vida sem problemas, é uma vida sem vínculos. É uma vida que rompe com os vínculos, rompe com as responsabilidades, rompe com as comunidades. É uma vida afastada disso tudo. Ou seja, para que você não tenha problemas, você precisa se afastar. Pais, amigos, e quanto mais isolado, menos problemas. Uma coisa é verdade, né? As nossas relações trazem alguns problemas. Não tem como, né? Mas mais do que isso, as responsabilidades trazem problemas. É esse exatamente o mal da nossa época. Não queremos responsabilidades. Responsabilidade dá trabalho. Casar dá trabalho, tem que dar satisfação. Ser filho dá muito trabalho, eu tenho que dar satisfação aos meus pais. Ter um emprego, ter uma empresa, tudo isso dá muito trabalho. E o clamor hoje é por direitos. Direitos, direitos, sem deveres. Exatamente isso que está acontecendo. Exatamente isso. Perceba que o grande trauma de Simba é a morte do seu pai. Seu pai era sua referência. Era o seu herói.
E como lembra Nietzsche, no crepúsculo dos ídolos, as referências morreram. A modernidade é a época que se mata as referências. Nós não queremos saber da cultura que nos formou. Eu destruo. Eu não quero relação com o evangelho. Eu não quero compromisso com o evangelho. E os desigrejados é a marca dessa época dentro do cristianismo. Eu não quero compromisso. Eu não quero ter deveres, ter obrigações, ter responsabilidades. Eu não quero isso. Essa é a grande marca. Porque eu quero uma vida livre, sem problemas. Hakuna Matata. É lindo dizer. O problema é que Hakuna Matata só é lindo no dizer. Só é lindo no discurso. Porque na prática é uma vida extremamente apequenada e sem propósito. Uma vida em que eu não tenho referências. Uma vida que eu não tenho nem, digamos, responsabilidades, mas também não tenho satisfações, não tenho objetivos, não tenho sentido. É uma vida puramente vazia. É uma vida que não satisfaz, que não responde nem nada, que não me dá respostas para aquilo que eu preciso, que não me dá um objetivo para que eu busque, para que a minha vida realmente tenha sentido. Afinal de contas, é uma vida single. É uma vida que eu não devo satisfação a ninguém, tampouco a mim mesmo. Porque se é uma vida sem problemas, também é uma vida sem objetivos, sem satisfação, sem sentido. Simba, ele passa então a viver essa vida sem preocupações e sem objetivos, sem nenhum vínculo, sem nenhuma responsabilidade. Uma vida completamente irresponsável. Entretanto, essa vida não permite que ele cresça, não permite que ele exerça seus talentos. Uma vida sem responsabilidades não permite que nós vivamos o que Deus preparou para nós. Os talentos que Deus nos deu não podem ser exercidos, vividos, aperfeiçoados em uma vida solitária, sem vínculo, sem relação humana, sem relações pessoais, sem compromisso. Como eu serei um bom pai se eu não quero assumir a responsabilidade de ser pai? Como serei um bom profissional se não quero assumir as responsabilidades com meu cliente, com meus empregadores, com meus colegas de trabalho? Como seria um bom pregador, um bom cristão se não quero assumir as responsabilidades com as pessoas que me rodeiam? Como posso viver um cristianismo longe de todo mundo? Isso não existe, isso não está nas Escrituras. Atos é muito claro. Todos os dias se acrescentava o Senhor àqueles que se haviam de salvar. Eles viviam em comunidade. Cristo ensina isso. Cristo não chamou um aqui, um ali. Não, ele chama um grupo para estar junto dele. Não posso viver a minha vida, aperfeiçoar o meu caráter, se eu não tiver relacionamentos, se eu não tiver responsabilidades com aqueles que estão à minha volta. É exatamente isso que a igreja representa. É exatamente isso que é a igreja. Na verdade, as pessoas que gritam contra a igreja, gritam contra essas responsabilidades porque não entendem o que é a igreja. Eles pensam na igreja como uma instituição de poder que governa, que regulamenta, que proíbe, que tolhe a liberdade, até porque eles não entendem o que é liberdade. Aqueles que abraçam a filosofia da irresponsabilidade, o Hakuna Matata, eles não entendem sequer o que é responsabilidade. O que é liberdade. Eles pensam que liberdade é ausência de limites. Quando liberdade é você poder exercer os seus talentos, as suas virtudes, é você poder buscar os seus objetivos e encontrar objetivos, encontrar sentido de vida. Isso é a liberdade. Mas as pessoas que abraçam essa cultura single, essa cultura da irresponsabilidade, esse Hakuna Matata moderno, não entendem isso. É claro que lá nos anos 90, quando o filme foi lançado, era uma crítica à vida hippie, né, dos anos 60, mas que já vinha essa filosofia se aperfeiçoando e hoje ela explodiu aí, né, no nosso meio.
Era uma crítica a isso, né? É claro que o terceiro filme, já lançado há pouco tempo, né, o Rei Leão 3, Hakuna Matata, tenta dar uma maquiada, né, dizer, não, Hakuna Matata é onde estão os nossos amigos e tal, mas no fundo a ideia dos sem problemas, a ideia dos desigrejados, a ideia dos sem responsabilidades, dos sem deveres, ela é extremamente nociva. Simba vivia uma vida vazia. Um leão comendo insetos. A sua natureza pequenada, negada. E o homem, o ser humano, homem, mulher, na sua cultura single, no seu isolamento, perde a sua humanidade. Basta lembrar de filmes, né, como Náufrago, por exemplo, que Tom Hanks começa a conversar com a bola, Wilson. Né? Ele precisa se relacionar. Também assim é Robinson Crusoe. Né? Os romances nos ensinam isso. Ele precisa se relacionar, ele precisa de alguém para que ele possa exercer a sua moralidade, o seu caráter, as suas virtudes, para que possa se aperfeiçoar e crescer. Uma vida sem responsabilidades é uma vida sem objetivo, é uma vida apequenada, é uma vida triste, é uma vida que Deus não preparou para nós. A vida que Deus preparou para nós é uma vida de relacionamentos, é uma vida que nos aperfeiçoamos no relacionamento uns com os outros, é uma vida que cumprimos objetivos uns com os outros. E a igreja não é uma instituição que nos limita, mas é uma comunidade que nos permite crescer no amor de Cristo, permite crescermos em nosso caráter, permite crescermos nas nossas virtudes, que nos ajuda com as nossas mazelas. Isso é a igreja. E aí uma última parte, precisamos comentar. A redenção de Simba. É interessante demais. Como que abandonamos então essa filosofia? Se alguém está entrando por ela, como você vai deixar de abraçar, vai rejeitar ou vai sair disso, caso você já tenha abraçado isso e tido essa aversão pela igreja como um todo? Primeiro, Simba, ele percebe o vazio que há. Há uma cena no filme que ele está deitado com seus amigos, olhando para o céu à noite. E ele pergunta o que são as estrelas. Os dois falam que são vagalumes, respostas extremamente vazias. E Simba se lembra do ensino do seu pai. Claro, ali é um misticismo, né? Mas enfim, que eram reis do passado. Mas perceba que o ensino do seu pai, ainda que em desacordo com o cristianismo, é uma resposta muito mais profunda, muito mais significativa. Apenas em comunidade, entendendo as nossas responsabilidades, como participantes de uma herança, de um legado que nos foi dado através da história, toda a operação do Espírito Santo, toda a ação dos nossos antepassados, uma igreja que chorou, uma igreja que lutou, o povo de Israel que saiu do Egito, viu as bênçãos de Deus, tudo isso. Somos herdeiros disso tudo, herdeiros de um projeto de redenção, herdeiros de uma história, de uma comunidade que não se forma apenas aqui, mas vem de nossos antepassados, herdeiros de uma cultura que explica a realidade à nossa volta. Só assim podemos ter respostas que realmente satisfaçam a nossa alma e realmente satisfaçam os nossos anseios. Ao passo que uma cultura de liberdade, né, ou seja, de libertinagem, de ausência de limites e tudo mais, é uma cultura vazia. É uma cultura que mantém a alma apequenada, presa, presa na nossa própria existência vazia. Mas quando estamos relacionando uns com os outros, aprendendo, crescendo, a nossa alma cresce. O nosso caráter se aperfeiçoa, as nossas virtudes se afloram, os nossos talentos se aperfeiçoam. E é assim que Deus quer que vivamos. Orando uns pelos outros, buscando a Ele em comunidade, adorando em comunidade, para que possamos aprender uns com os outros. O vazio existencial só é preenchido quando participamos da igreja que busca a Deus, no meio da qual esse Deus se revela. Uma igreja que é herdeira do conhecimento da palavra de Deus eterna e que tem as respostas para a nossa existência. Apenas ali temos essas respostas. Mas talvez você que ainda se encanta pela filosofia
da irresponsabilidade, o Hakuna Matata moderno. Talvez você se pergunte, mas eu posso aprender sozinho? Ledo engano. Em Deuteronômio 29 diz que aquilo que está revelado pertence aos homens e às crianças, e o que está oculto pertence a Deus. Aquilo que Deus revelou é para que nós possamos transmitir para os nossos filhos, transmitir uns para com os outros, uns para os outros, e assim aprendermos do que Deus deixou para a humanidade. Também tem uma passagem em Atos em que um eunuco, né, lá servo da rainha de Sabá, voltando, ele lendo Isaías, o Espírito Santo fala com Filipe, um discípulo, para se aproximar, e ele vendo que ele lê Isaías, Filipe pergunta para ele, entende tu o que lês? E a resposta dele é interessante. Como entenderei se eu não tenho quem me ensine? Aquilo que já está revelado é responsabilidade nossa ensinarmos. Ou seja, apenas em comunidade podemos aprender a grandeza do ensino de Deus, que fala da realidade, fala de tudo à nossa volta. Apenas em comunidade, apenas uns com os outros, poderemos crescer intelectualmente, pessoalmente, moralmente. Tão somente em comunidade. Por fim, Nala, a amiga de infância de Simba, o encontra. E é Nala que o confronta, que o faz lembrar da sua mãe, das outras leoas, que dependem dele, que precisam da liderança dele, que precisam da ajuda dele. Quantas pessoas hoje se esquecem até mesmo das suas famílias, buscando apenas o hedonismo moderno, o Hakuna Matata moderno, que nada mais é do que o hedonismo, a busca dos prazeres, né? a extrema fruição de prazeres e a máxima diminuição das dores, se esquecendo da sua própria responsabilidade com aqueles que estão à sua volta. Em primeiro a sua família, depois as pessoas que de alguma forma depende do seu talento, depende das suas habilidades. E é entendendo isso que você vai entender a importância da igreja. Como que a igreja ela é importante dentro do projeto de Deus. E nisso é importante lembrarmos que Nala ali se torna a esposa de Simba. Primeiramente, é a nossa família com quem devemos ter essa relação de responsabilidade. É a primeira grande responsabilidade que temos que ter. Tem alguns problemas? Tem, claro que tem. Mas é na família que nós vamos ter as primeiras bases de como vivermos, os nossos primeiros aprendizados, a formação do nosso caráter está ali. Depois a igreja, que também é uma família em Cristo. Portanto, o que precisamos entender é que a igreja não é uma instituição, não é um CNPJ, não é uma placa, não é uma denominação, mas é uma comunidade unida debaixo do amor de Cristo e uns para com os outros, orando uns pelos outros, vivendo e se entregando em amor, porque Cristo nos amou. Então nós amamos o nosso irmão e entregamos o melhor dos nossos talentos. Eu espero que esse comentário seja entrega de um pouco da minha percepção sobre esse assunto, sobre o assunto que está à nossa volta, sobre a realidade que está à nossa volta, para que você possa se prender à comunidade, se prender a Cristo, junto com aqueles que você aprendeu a amar em Cristo, e assim crescer como pessoa, como cristão, como servo de Deus, para a honra e glória daquele que nos salvou. Que Deus abençoe. E assim, nós ficamos por aqui no Carregando a Cruz essa semana. Lembrando que há outras playlists, nós publicamos às quartas-feiras o Projeto EBD, as aulas da revista Betel. Às sextas-feiras, às vezes eu trago uma reflexão, não é sempre, não é toda sexta, mas tem o Pensa Comigo, né? São playlists do canal. Então são essas 3 playlists, né? Carregando a Cruz toda segunda, o Projeto EBD toda quarta, e às vezes na sexta-feira tem alguma reflexão aqui sobre assuntos aleatórios, política, filosofia, tem sempre aqui alguma reflexão, tá? E aí, se você gostou, não esquece de dar o like, comentar, compartilhar o vídeo, né, com aqueles que você acha que terão interesse. Além disso, pode se inscrever no nosso curso, né, a comunidade Carregando a Cruz, e ter acesso ao curso de teologia. Tá? Pode fazer assinatura por menos de R$1 por dia. Você assina a nossa comunidade e pode estudar aí teologia de maneira mais sistemática, mais programática, tá? E aprender as coisas do reino de Deus aí. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.